papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito. Com Júnior Dezuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Tivemos a participação de pessoas pelo WhatsApp e separamos algumas perguntas ainda sobre o tema que falamos na semana passada. Seja bem-vindo, advogado Júnior Dezuani, aqui conosco no J7 Notícias. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia. Dia aos ouvintes do J7 Notícias. Ok, estamos aí. É o tema sobre o que nós falamos na semana passada, né, Marcão? Justamente sobre o parto, sobre a mulher, sobre os direitos que ela tem dentro do parto, dentro do pré-natal, ou seja, e aí os ouvintes participaram, isso que é gostoso, né? Isso que é mais interessante, né? Os ouvintes participando, interagindo conosco, deixando aqui as suas dúvidas. A primeira pergunta, ô Júnior, foi o que é parto humanizado? Vamos entender um pouco melhor. Nós mandamos as perguntas antes aí, para que você trouxesse para a gente, né, as informações, e agora vamos responder os nossos ouvintes. Tá, ok. Vamos lá. Na verdade, o parto humanizado não é um procedimento específico. O parto humanizado é um processo. Todo aquele processo que nós, no pré-natal, né, no próprio momento do parto e o pós também parto. Então, é todo um procedimento, toda aquela interação entre o profissional e a gestante, né? É atender, na verdade, todas as necessidades da gestante naquilo que ela deseja, naquele momento que é um momento especial para ela, né? Então, assim, é um atendimento quase que personalizado. Deixa de ser uma ação ali no momento como se fosse por atacado, vamos dizer assim, né? Se fosse todas as pessoas da mesma maneira. Não, é individualizar a paciente, individualizar a gestante, conversar, informá-la, para que tudo transcorra dentro da maior tranquilidade possível. Então, em última análise, é o respeito à dignidade individual daquela paciente, atendendo dentro das possibilidades, porque pode ocorrer algumas intercorrências, onde não seja possível atender essas necessidades, mas dentro de uma normalidade. Então, é todo um processo daquele relacionamento entre o profissional e a gestante para que ocorra um parto tranquilamente. E outro detalhe é a questão do parto humanizado, não diz respeito só à questão do parto normal, né? Pode ser no parto cesárea também, mas que tudo transcorra dentro dessa interação profissional-paciente. Ô Júnior, e se o médico ou o hospital impedir a entrada do acompanhante na sala do parto? O que essa pessoa deve fazer no caso? Bom, primeiro é importante dizer que é um direito que a gestante tem de ter um acompanhante, não só no momento do parto, mas no pré-natal, quer dizer, em todo o processo, pré-natal, no parto e no pós-parto também. Então, é uma lei federal, a lei 11.108, que determina isso, que garante o direito à gestante. Lembrando que é um momento sublime, é um momento especial. Então, nada melhor do que você ter uma pessoa da sua confiança, né, porque é indicado pela gestante quem é que acompanha. Pode ser o marido, o companheiro, uma amiga, enfim. É uma pessoa que vai dar tranquilidade, vai acompanhar essa gestante. Né? E esse direito, ele é somente para o hospital particular ou se estende também para o SUS? Não, independente se é plano particular, privado ou pelo SUS, é o direito da gestante. Ele se transcende aí a qualquer tipo do relacionamento econômico, vamos dizer assim, né? É um direito da gestante. Uma outra pergunta que chegou usar o fórceps é considerado violência obstétrica? Eu gostaria, inclusive, que você explicasse o que é fórceps. O fórceps é um procedimento, mas com um aparelho que auxilia a retirada, a extração do bebê dentro da mãe em alguns casos. Não por meios naturais, né? Normais. É um aparelho que é tipo um alicate grande, vamos imaginar assim, que é introduzido na vagina da mãe para extração, para forçada, né? Ele deve ser usado em último caso, né, dentro da avaliação clínica do médico, mas não caracteriza uma violência.
Nós voltamos lá na questão do parto humanizado, desde que a mãe tenha informação de que isso pode ser necessário, que pode ser em casos especiais. Mas o uso específico dele não caracteriza uma violência. E provavelmente deve ser usado esse método no caso de um parto assim um pouco complicado, digamos. Sim, exatamente. Onde as condições clínicas da mãe não permitem um parto mais natural, né? Então, existem alguns outros procedimentos e esse é um utilizado. Então, em regra, ele não caracteriza uma violência, mas deve ser muito bem explicado e ser utilizado, sim, em casos extremos. O que a gente percebe é que, independente do que for usado, o método que for usado, sempre o paciente tem que estar ciente da situação. Exatamente. Esse é o ponto crucial, é a questão da informação. Desde que a gestante tenha todas as informações do que deverá ser feito e o porquê, inclusive até ela se prepara psicologicamente para isso. Ela tem esse entendimento. E aí entra todo um contexto, aí entra a questão da figura do acompanhante, que também, sabendo disso, por isso que é importante que esse acompanhante participe do pré-natal e do ato em si, porque ele também sabe o que está acontecendo. O que pode, o que não pode. Exato. Né? E não cria uma situação no momento ali de dúvida. E o acompanhante, ele pode dar esse aval? Não, pode usar, faz dessa forma, exemplo, durante o momento. Não, a questão aí... Veja bem, cada momento é específico, né? A definição do que se fazer do procedimento é uma decisão clínica, uma decisão do médico, porque está colocando ali, não pode colocar em risco a vida da gestante nem do bebê. Então, ele decide. Porém, e desde que seja necessário, né? Mas a decisão é específica da mulher, né? A menos que ela esteja inconsciente, enfim, mas aí não cabe ao acompanhante. O acompanhante é para dar tranquilidade, é para acompanhar o proceso para que ela sente um suporte ali. Um suporte psicológico para a gestante. Agora, as decisões técnicas, quem detém é o profissional. Entendi. Né? E ainda, Marcos, respondendo à pergunta anterior, se por acaso não for permitido a presença do acompanhante, o que deve fazer a gestante ou o acompanhante? Sempre lembrando que não é para deixar essa questão do acompanhante para o momento do parto, né? Então, dentro de uma condição normal que a gente julga, esse acompanhante já tem contato com o profissional ou já passou durante o pré-natal. Exatamente, né? Já informa, né? Aí a gente pode voltar na questão do plano de parto que nós já comentamos aqui. No plano de parto, evidentemente, a gestante vai colocar que gostaria da companhia, do acompanhante fulano de tal. Então, ele vai acompanhar todo esse processo. Porém, pode ser que aconteça, como nós dissemos, né, por esse Brasil afora aí, né, provavelmente na questão do SUS, nem sempre quem faz o pré-natal é o médico que vai acompanhar a gestante na hora do parto. Né? Então, ele deve, primeiro, conversar, mostrar a importância disso. Quando muito, procura a direção do hospital ou a ouvidoria do hospital. Mas se mesmo assim houver uma negativa, aí tem que procurar um Ministério Público, né, para uma denúncia e até o ponto depois fazer talvez um boletim de ocorrência na delegacia da mulher mais próxima, seria o indicado, para a preservação desse direito. Tudo isso por conta da negativa, porque é um direito, mas houve uma negativa. A negativa de um acompanhante. De um acompanhante, né? Exatamente. Mas é sempre bom lembrar que é um momento que tem que ser um momento de tranquilidade. Então, aí você imagina, em toda circunstância, que a mulher já está passando ali, que a gravidez não é fácil, é uma coisa tensa, né? Os hormônios a todo vapor ali, a mulher, e ainda tem que passar por isso, então tem que... essa questão do parto em si, ele tem que ser um momento que já está tudo combinado, tudo certo, as condições já têm que estar terminadas, o plano de parto é para isso. Seria uma coisa óbvia, né? Você fazer todo esse planejamento. Mas pode acontecer. Né? Tem profissionais ainda menos desavisados. Profissionais e profissionais, exato, é a verdade. Que desconhecem a lei. Então, aí o direito... Mas sempre, qualquer atitude tem que ser preservado ali um momento, aquilo que é melhor. Se julgar que vai criar uma situação complicada, vai tumultuar... Então,
deixa acontecer e depois toma as providências necessárias. A gente percebe que a questão do plano de parto, o acompanhante ou a acompanhante que está junto com a pessoa que está fazendo, que está grávida, né? A mulher grávida ali no momento, durante o pré-natal inteiro, ela é acompanhada por pessoas de confiança e no parto também por pessoas de confiança. E a gente percebe também que o mais indicado é que a mesma pessoa faça o pré-natal, acompanhe o pré-natal e acompanhe também o parto. Exato. Mas a grávida, ela tem a possibilidade de, vamos dizer assim, trocar de pessoa? Na hora do parto, ela escolher uma nova pessoa? Não tem. É uma definição dela, determinação dela. É em função dela que o acompanhante está lá. Então, ela pode se sentir mais confortável com determinada pessoa. Porque, de repente, a gente fala assim, qual é a lógica? Seria assim, o marido está acompanhando, né? Mas, de repente, tem pessoas que não têm condições psicológicas, emocionais de estar acompanhar, ali. Porque vai estar... Imagina, você está ali, sua esposa e o seu filho ou filha que está para nascer. É uma carga emocional muito grande. Porém, você pode ter uma amiga... Tem gente que não tem a questão do sangue, não pode estar ali no ambiente. O que os médicos justificam é que no momento do parto pode ser que ele tenha que atender, inclusive, um acompanhante, pode passar mal. Inclusive, no parto dos meus 2 filhos, eu acompanhando lá, a enfermeira chegou, assim, num tom de brincadeira, óbvio, né? A gente quer cuidar só dela, viu? Exato. Então, há de se compreender todo esse momento, né? Ou gestantes também que têm alguma predisposição ou já vão para um parto com alguma possibilidade de complicação. Nesse caso, dependendo da situação, é até interessante que não tenha ninguém com vínculo tão próximo, porque pode ter algum momento ali que a situação fique tensa e os médicos têm que tomar as suas providências, né? E acaba criando um clima muito complicado. Então, vai de caso a caso. Por isso tem que ser muito bem, é um processo, como eu disse, não é um momento, é um processo. E é muito interessante, então, que a gestante tenha todo o conhecimento desses seus direitos e converse com o profissional, e o profissional também, o profissional médico, saiba que ele deve isso, é direitos e deveres, para um relacionamento mais tranquilo. Como é a vida em sociedade, né? Se todo mundo entendesse as suas posições... Bom, o quadro é Sua Saúde, Seu Direito, toda quinta-feira, mas você pode tirar dúvidas, mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 17 981611000, ou através do Instagram do advogado Júnior Dezuani. Isso, Júnior Dezuani, tudo junto no Instagram. Okay? Muito perfeitamente. A gente falando sobre tensão, sobre o momento e tal, vai me passando um filme na cabeça. É interessante, né? Como que vai despertando interesse em saber mais do assunto e tudo mais. Você falou na questão da tensão. No meu primeiro filho, correu tudo bem durante o parto. No segundo filho, o meu segundo filho, ele nasceu, não estava respirando, não chorou, ele teve que ser reanimado. Então é um momento de tensão. E aí a minha esposa deitada na maca ali e a gente tendo que segurar, vendo que estava a situação acontecendo de um jeito. Aí depois, do caso passado tal, ela até falou, comentou, eu vi tudo o que aconteceu, eu lembro de tudo o que aconteceu. E ainda bem que você estava ali do lado. Então essa a importância, né? Não, é uma situação muito delicada, é um momento sublime, especial da mulher, né? Então, você vê que a gestante sempre passa por uns períodos. Tem gestante que não tem nenhum tipo de alteração de humor, ou enfim, ou depressão. Tem casos, né? Então, caso a caso, né? Momento a momento, pessoa por pessoa, né? Dignidade por dignidade. Então, é isso que nós devemos atentar nessas questões. Muito obrigado, Júnior, pela sua participação aqui conosco e sempre seja muito bem-vindo e trazendo essas informações, trazendo essas dúvidas, tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes aqui, dos nossos espectadores. É uma prestação de serviço. Exato. Sim, não tenha dúvida. Deixa eu aproveitar a oportunidade, se eu não mandar um abraço para ele, meu sobrinho Vitor, falou assim, tio, manda um abraço. Então, ouvinte assíduo lá aqui do nosso programa, né? Aí eu falei, você está ouvindo mesmo? Estou ouvindo. Aí ele fez alguns comentários. O Marcão falou de você também. Então, que legal. Um abraço para o Vitão. Então tá joia. Grande abraço, amigos.